Boa noite a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão produzida pelo curso de cinema da Unisul, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Estou aqui com a minha parceira Bruna Barreto. Boa noite, Bruna. Boa noite, Mara, boa noite, Nani, boa noite, meus fãs, todo mundo. Então, estamos, Bruna, hoje recebendo aqui uma convidada muito especial, né? Para uma mostra chamada Nani Skelsen. Boa noite, Nani Skelsen. Boa noite, Mara, boa noite, Bruna, e boa noite a todos e a todas. Boa noite, é um prazer estar aqui. Querida, recentemente, nessa semana que passou, para ser mais precisa, tu foi convidada, veio mais uma vez para a Unisul, agora como convidada de uma semana acadêmica integrada, um encontro acadêmico integrado que fizemos. E eu falei tanto das tuas criações, das tuas obras, e a Adriana, a professora Adriana Canto, do curso de moda, te convidou como palestrante, né? Então, você falou com vários estudantes aí, inclusive de arquitetura, cinema, arquitetura, design de interiores, moda. E aí, te vendo novamente, né? Eu lembrei dos filmes que os estudantes do curso de cinema fizeram, um filme chamado Aço, que é praticamente uma videoarte, né? E Arte Pública, que é um documentário, numa noite belíssima e emocionante que fizemos na apresentação desses trabalhos, né, lá na Unisul. E agora mais uma oportunidade de contar contigo aqui, né? Porque te ouvindo falar, eu pensei, nossa, é tanta coisa para a Nani compartilhar com os nossos estudantes e com o público, Nani, que tem vindo de forma fiel aqui para as nossas sessões de sábado. E tanto Aço quanto Arte Pública nós já exibimos aqui, mas não os dois juntos, não reunidos numa sessão, que seja só sessão, filmes que tratem do teu processo criativo e de parte das tuas obras, né? Então, Nani, eu que te conheço um pouquinho e sou uma admiradora e sempre digo que tu é a artista mais completa que eu conheço, e acompanhando um pouquinho das tuas pesquisas para a tua criação, gostaria que tu conversasse um pouquinho, falasse um pouco, e aí você pode ficar à vontade para falar de qual obra você vai falar, aonde essa obra pode ser vista, ou o teu processo de pesquisa. Você estava falando aqui nos bastidores sobre uma questão de um coral que tem no Nordeste, que tu se sentiu tocada por isso e movida a iniciar uma pesquisa sobre isso, né? O que você pode falar aqui para o público que vai assistir na sequência 2 filmes teus? Bom, eu falei dessa obra dos corais porque essa questão do coral é uma coisa que chama a atenção da gente pelo fato de que nós estamos tendo um problema com o coral lá no Nordeste, que é o coral Sol, que ele é um invasor e ele simplesmente ele está matando o nosso coral, né? E a gente já tem problema com o próprio clima, com a própria temperatura da água, que nós estamos com sérios problemas com os corais. Então, eu estava comentando com vocês que eu construí uma obra chamada Corais, que faz referência a essa questão, né? E o processo de criação meu está sempre envolvido com questões ou relacionadas a faltas, a situações complexas de dificuldade que a gente está passando com a natureza em prol de salvar as coisas que estão sofrendo agressões ou estão em extinção, né? Então, esse é um ponto da minha pesquisa. Muitas vezes também não é esse o ponto da pesquisa, que era o que a gente estava falando, né? Que pode ser, por exemplo, uma questão como uma questão regional, né? Como a gente tem as benzedeiras na nossa região.
E eu também fiz uma obra relacionada que envolve a questão dos benzimentos. Eu tenho uma pesquisa que é em cima de ervas. Eu tenho um trabalho também em cima de ervas, que traz toda essa temática das ervas, das plantas aromáticas e tudo mais. E eu trouxe para uma situação onde eu fui tentar vender uma obra e eu sempre quis botar essa obra chamada alecrim, que é uma erva que tem um cheiro maravilhoso e que se usa, ela é usada para dar um benzimento, né? E chegando nesse local onde eu estava fazendo a negociação das obras, né? Eu fiz uma investigação, porque eu sempre faço uma investigação aonde eu vou colocar as obras, né? As minhas obras não são vendidas por encomenda, né? Ah, você faz isso, aquilo, não. Eu tenho uma cartilha, assim, como é que eu vou dizer? Uma cartilha de várias obras e ali eu vou buscar a que melhor se adequa no local e oferecer, né? Então, lá eu tenho várias obras de banana, como, por exemplo, banana, corais, é uma infinidade de obras, enfim, de várias plantas, ervas, fungos, flores, musgos, tudo, né? E essas obras eu sempre escolho a que se adequa. Nesse local das benzedeiras, tá? Eu tinha essa obra, nessa rua existiam 3 benzedeiras. Elas já eram falecidas, né? Mas então eu digo, poxa, aqui eu poderia colocar a obra Alecrim. Então, ela se adequou naquele espaço. Ela foi colocada naquele espaço pelo fato de, naquela região, ter 3 benzedeiras e fazer uma homenagem a essas benzedeiras. E a obra, ela benze, né? As pessoas passam por ela e tem um jato de alecrim quando se aproximam, né? E então, essa obra e tantas outras, como, por exemplo, a das bananas, né? A banana é uma obra que no local existia um bananal, né? Quando foi construído o prédio, esse bananal sumiu. Então, a gente traz a referência da banana para aquele local, né? Uma outra obra que é o sopro, por exemplo, que é o chamamã, como é que chama? É aquela erva que a gente, o dente de leão, que a gente sopra e faz o pedido, né? Essa obra foi colocada numa região de chácaras, onde existiam muitas chácaras. Então, aquela região ali dava muito esse dente de leão. É comum, né? Ela é uma erva daninha, é considerada uma erva daninha, mas, na realidade, ela é uma erva de cura, né? Então, essas pesquisas, então essa erva também foi colocada naquele local com toda essa intenção, né? De bons augúrios tem todo um conceito voltado para o local que a obra é colocada. E eu digo sempre que essa pesquisa, ela sempre cria uma energia de aceitação muito forte, que independente disso ser visível ou não visível, né? De estar implícito e ela está implícito isso. As pessoas têm uma aura, tem uma energia que funciona. Existe uma aceitação maior quando você entra em sintonia com esse processo de estar se encaixando uma coisa que realmente é respeitando o local, falando de alguma coisa que realmente está acontecendo, que precisa ser defendido. E isso eu trago para o meu trabalho, né? E as pesquisas minhas, elas não são feitas por encomenda, como eu falei. Elas são sempre estudadas, eu estou diariamente e constantemente pesquisando, me envolvendo com novos processos, para que quando surja um concurso ou um local para colocar, eu veja qual daquelas obras que eu tenho, elas podem se adequar, ou eu possa fazer uma mudança nelas, né? Que eu possa fazer uma mudança no desenho, no projeto,
para readequar no local. É assim, dessa forma que eu trabalho. Entendi, Nani. E se trabalha com aço, e as suas obras são gigantes, e elas são geralmente colocadas diante de prédios. Nós podemos ver isso, quais locais em Florianópolis, na Grande Florianópolis ou fora daqui, Nani, para o pessoal poder reconhecer? O IPUF, bom, o mapa dessas obras, não só das minhas, e é interessante as pessoas saberem, tá? Existe um mapa dentro do IPUF da colocação das obras de artes públicas todas. Não só as minhas, é até interessante as pessoas entrarem na página do IPUF, tá? No IPUF funciona assim, você entra lá, existe um mapa das obras de arte pública. E ali você vai saber endereço, aparece a obra, aparece todos os locais estão colocados nesse mapa. É muito interessante. Então, assim, de Florianópolis, as minhas obras estão colocadas, espalhadas pela cidade quase toda. Eu tenho bastante obras dentro da cidade, né? E esse mapa vai situar você. Você aperta lá e começa a ver a obra que você gostaria de visitá-la, né? Que você gostaria de conhecê-la, no caso. É bem interessante porque não tem só obras minhas, tem obras de vários artistas e tem obras belíssimas, né? E é interessante porque daí vocês vão ver também a diversidade, né? A diferença de um artista para o outro, tem muita... E também de materiais, né? Porque, na realidade, o que se pretendeu, o que se construiu em Florianópolis, até São José também, né? A gente construiu uma galeria de arte pública, né? E ela é pública, ela é aberta para que todas as pessoas possam visitar, né? Então, é de acesso totalmente público. Uma coisa que as pessoas não têm muito costume de ir para dentro dos museus. Nós temos museus aqui, né? E galerias e tudo mais, mas as obras públicas estão aí na cidade e elas representam uma construção de 30 anos, dessa produção de mais ou menos uns 30 anos do que se construiu dentro de Florianópolis, dos artistas locais e da região. É muito interessante vocês fazerem essa visita, tanto virtual como ir conhecer no local mesmo. Eu não conhecia esse site, muito bom saber. Na verdade, a minha pergunta para ti, que eu ia fazer, é porque tu já tinha falado também que tu faz outros tipos de arte, né? Tu não faz só instalação. Aí eu queria muito saber das tuas obras pequenas aí, no caso, como é que a gente pode ver elas, conhecer. Tá, Bruna, para mim falar um pouquinho sobre a minha obra, as minhas obras pequenas, eu tenho que contar um pouquinho a minha origem. Eu posso dizer assim que eu sou artista há muito tempo. A minha mãe é artista plástica também e eu sou artista desde pequena. Então eu não me conheço como fazendo outra coisa, né? Além de comércio, que a gente tinha comércio, eu era a amassadora de tinta da minha mãe, porque a minha mãe pintava para Hering, para Melma, pintava assim a quilômetros, né? Pintava porcelana e eu ajudava ela a amassar as tintas, entende? Porque tudo amassado no óleo é um processo bem complicado. Então eu sempre me envolvi com queimas e esse processo assim foi muito importante na minha infância, na minha adolescência. Depois eu me formei e eu sempre pintei, entende? Também pintava porcelana e também pintava telas. E sempre me envolvi com várias... A pesquisa de materiais dentro da minha casa sempre foi muito comum, a coisa da experiência, de experimentar, entende? Então, foi uma coisa assim, a minha mãe fazia muita experiência com outros materiais também, até para agregar na porcelana. Então, isso eu tive de casa, entende? Então, eu digo que eu sou oficineira. Eu trabalhei com fundição em cera perdida, dentro da faculdade, o período que eu estudei na faculdade, o meu curso da UDESC, ele era muito voltado para a oficina. Então, eu tive uma base de oficina muito forte também.
E depois eu me dediquei à cerâmica, né? Fiz cerâmica há muitos anos. Então, você se acostuma também a se envolver muito com a questão da pesquisa, de estar envolvido com o fazer, né? E essa coisa de fazer o grande, o macro, o micro, fazer esse exercício de estar num material e depois vir para outro material, uma hora você pinta, daqui a pouco você é escultora, uma hora você trabalha com coisas bem pequenas, que são maquetes, ou que, né? E daqui a pouco você vai para o grande, entende? Vai para a escultura. Essa coisa da escala é um exercício que, para mim, eu exercito há muitos anos também, né? E eu também desenho joias e eu criei uma grife que se chama Adelaide, que está relacionada à minha avó. É uma grife que tem toda uma história da minha avó, que eu fiz um link entre a minha avó e as histórias de Sherazade, né? E tem essa pesquisa que eu sou apaixonada por pedras, sou apaixonada por materiais diversos também, né? Como ouro, prata e outros materiais também, latão, tudo que, né? Enfim, essa coisa de tá sempre... Também costuro, é outra coisa também que eu gosto muito de fazer. Essa pandemia, eu reformei meu guarda-roupa inteiro, né? Eu só uso vestidos, né? Eu sou uma pessoa que só uso vestidos, então eu customizei meu guarda-roupa inteiro nessa pandemia, além de fazer muitas máscaras, doei muitas máscaras, começou com a questão das máscaras, e dali em diante eu comecei a customizar tudo, porque foi um momento muito... A pandemia tem sido um momento muito doído para todo mundo, assim. E a gente, como artista, eu acho que é mais sensível, a coisa é mais... a gente parece que fica mais sentido com a coisa, acho que é mais dramático, assim. Tanto é que eu não consegui desenhar, teve períodos que eu entrei meio que em parafuso. Então, eu resolvi costurar para ver se a minha mente parava de, entendeu? Trabalhar com a costura tem essa questão. Eu não sei, parece que cura a alma, a mente, né? Quando você está na costura. Então, eu costurei. Eu reformei o guarda-roupa inteiro. Isso aqui é uma customização minha. Né? Eu fui customizando tudo, entende? E por fim, eu customizei meu guarda-roupa inteiro. Né? Completamente. Quer dizer, é um momento que parece que tu não... Né? Esse sofrimento da gente, era melhor parar de pensar. De tanta coisa que a gente estava... E que estamos ainda, né? Estamos passando. Então, é isso. Quando você sai de uma coisa para outra, você sempre está aprendendo. Né? O que eu aprendi de textura, o que eu aprendi de composição, depois eu levo para a minha escultura. Né? Quando eu penso assim, eu estou mexendo com paninhos, tá saindo... Não! Tudo aquilo vai entrando dentro da gente, tudo aquilo vai transformando. E você, quando volta para o desenho, você já não é mais a mesma, não é? Por isso que eu falo da construção. Você está sempre se construindo, né? E você vai de um lado para o outro e você agrega. Você agrega, você vai melhorando. Esse é um exercício que a gente vai melhorando e vai transformando. Então, a costura, com certeza, me deu aulas de composição, coisas que eu jamais tinha pensado. Fui estudar Yves Saint Laurent, porque eu sou apaixonada por caftans. Aí vi vídeos de Yves Saint Laurent, fiquei apaixonada, sabe? Porque eu tenho também aquela coisa assim, daí eu mergulho, né? É como eu estava falando dos corais, daí eu mergulho na história. Né? Daí entra outra história. E eu acho que a gente tem que ir mergulhando, né? Em cada coisa que vai acontecendo, a gente tem que ir mergulhando. Então, dessa transformação das minhas roupas, assim, foi todo um estudo de composição que eu jamais tinha... Se eu não tivesse passado isso, eu não teria. Que eu tenho, com certeza, eu vou levar tanto para as joias amanhã ou depois, como para o meu trabalho como escultora.
né? Eu acho isso fundamental na vida da gente, essa forma de aprender, de ter leveza, de estar em todos de poder estar aqui, lá, poder brincar, né, com tudo, né? E esse brinquedo ser uma forma de aprendizado, de perceber também, né, nesse brincar, que você está sempre aprendendo, né? Você está sempre aprendendo. Nossa, muito massa. Tudo é uma referência para ti, né? Na verdade, tipo, tudo é uma referência Para todos nós, Sim. né? Se a gente analisar, quando você vai para a cozinha fazer um bolo, vamos lá, a forma como você faz aquilo, a forma como você muda aquele bolo, ou você cria alguma coisa, ali você já é outra pessoa, você já agregou, você traz alguma coisa para cá de novo, né? Para uma outra, porque eu acho que a gente é meio personagem mesmo, né? É persona. É aqui, é ali, é lá, é lá. E a gente está se construindo, está se criando, né? E isso que é a grande história. É saber que você está toda hora aprendendo, 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 fazendo e fazendo e fazendo. E não ter preguiça, né, de se movimentar. Uhum. De tá nisso, tá naquilo, e saber que aquilo vai dar resultado, entendeu? Vai dar resultado nessa construção, porque dá. A partir do momento que você vai se transformando, vai dando. Com certeza. Muito bem, dona Tô Nani. sem Que aula, palavras, hein? eu tô aqui. É Sim, uma pois é. aula. Eu Nossa, o dia amo. que eu perdi no encontro do acadêmico, eu não fui, e aí nossa, meu Deus, eu queria ter ido agora, depois dessa baita aula, baita palestra, assim. Eu Meu acho que Deus. ficou gravado lá, acho que ficou gravado na plataforma, mas é isso, Nani tem que estar mais perto, Nani é uma referência como artista, não é referência só de um processo, ou da forma como cria, enfim, dos processos todos, é uma referência como uma artista do qual nós todos nos orgulhamos muito, Nani, querida. Como a gente tem um documentário em que tu falas muito, né? Aqui agora, o documentário que é arte pública, eu quero deixar marcado também, Nani, a Ana Mitman, todos os estudantes que tu conheceu, esteve lá, né? Saímos depois daquela apresentação, tivemos um tempo juntos ali num barzinho ali na frente da Unisul, ali no Passeio da Pedra Branca, uma noite incrível que eu tenho muita saudade, né? Saudade de estar com esse povo todo mundo junto, né, Nani? Nunca mais tivemos Sim, isso. sim, temos uma dívida. Temos uma dívida, Nani. Pessoal, me chame aqui um minutinho, por favor. Meninas, eu preciso falar. Fala, Nani. Pessoal da quinta fase, alunos da Mara. Assim que todos estivermos vacinados, e viva o SUS, tá? Viva o nosso SUS, né? Viva o SUS. Viva o SUS, não esqueçam. Nós teremos a janta, certo? Aqui nessa casa, o convite continua. Vocês vão ter que se resolver aí, marcar, porque tudo continua igual, tá certo? E eu estou esperando vocês, tá bom? Ó, Nani, só tem uma beijo. observação. Esse Qual? pessoal da Galera, quinta fica fase está formada já, Mas guria. e que eles se achem, eu estou dizendo, eu achei que eles estavam formados já. Mas eles têm que se Vai ser ótimo. acharem, não interessa. Não Claro. interessa, a promessa é dívida e eu devo esse encontro maravilhoso. Agora, ninguém tem culpa do que aconteceu tudo, né, Mara? Não, ninguém. E Foi assim, uma coisa atrás da outra, e daí pandemia, e agora ninguém mais sai dessa pandemia. Nós temos que sair da pandemia. E temos, e assim que vamos. sair, nem que venham com os filhos, com as mulheres, com os maridos, tragam todos. Sim, Nani, eu acho tão lindo. Eu sempre falo para eles, a Nani não esquece do jantar e vai ser muito bacana a gente ter mais uma oportunidade com eles. Mas assim, deixando então, tenho aqui o nome dos que assinam os filmes de hoje, mas estávamos lá com uma turma inteira, né? Então, saudade imensa de todo mundo e um carinho, mais um agradecimento aqui
Ana Mitman, Ariane Cândido, João Lobo, que fizeram arte pública, que a gente vai assistir, a Camila Novaes, o Renan Rigoto e o Vitor Zanini, que assinam Aço, mais uma vez exibindo aqui nessa sessão, e que sim, estaremos todos aí nessa tua casa incrível, com uma vista incrível, para fazer esse jantar que a gente marcou. A gente combinou algumas coisas lá naquela noite e vamos colocar tudo em prática. Foi maravilhoso. Eu quero dizer de coração, deixa eu falar um pouquinho com essas crianças, né? Vai. Se eu puder falar com essas crianças. Foi maravilhoso conhecer vocês. Foi uma oportunidade de me construir um pouco mais, com toda certeza. Com toda certeza, eu desejo para vocês, aqui como uma fadinha, que se eu pudesse ser, eu desejo todo o sucesso da vida para vocês. Que vocês realmente possam, com tudo que vocês aprenderam, com tudo que a Unisul deu, com esses professores maravilhosos que vocês tiveram, e que vocês tenham força para pesquisar coisas novas na vida de vocês, mas que vocês possam observar as faltas do nosso mundo atual, observar as dificuldades das pessoas, observar as dificuldades do mundo, enfim, e que vocês possam realmente transformar a vida das pessoas com arte, que vocês possam realmente trazer algo de esperança, algo de bom para as pessoas, que vocês possam ser realmente pessoas de muita luz. É isso que eu desejo para vocês. Porque a gente é só um pedacinho do quebra-cabeça, né? Nós somos todos um pedacinho do quebra-cabeça. E eu espero que vocês, cada um de vocês, seja o pedacinho desse quebra-cabeça para que essa vida realmente fique melhor nesse planeta. É isso que eu desejo de todo o meu coração para vocês. E que eu tenha feito um pouquinho, um pedacinho, que eu tenha ajudado vocês e que vocês me ajudaram com toda certeza a me transformar um pouquinho, ficar um pouquinho melhor. É isso que eu quero dizer. Muito obrigada. De coração, muito obrigada pela experiência que eu tive com vocês. Muito obrigada, Mara, pela oportunidade. Mais uma vez. Ai, Nani, me deixasse emocionada agora aqui. Eu te vi abençoando, né? Esses estudantes, É abençoando. isso. Né? A pessoa que cria uma obra que benze, que artista é essa, né? Querida, eu tenho o maior orgulho de ser tua amiga, de estar na tua vida, tu na minha. Meu Deus, eu sinto isso. E eu sempre, quando conheço coisas incríveis, lindas, belas e importantes, eu tenho vontade de dividir, compartilhar com todo mundo. E é por isso que tu está aqui nessa sessão, porque estarão os nossos estudantes, toda a galera que te assistiu lá na palestra com a Adriana, a Bruninha que está te conhecendo aqui agora, o público das sessões de cinema, todos que vão te conhecer agora a partir dessa sessão, e que o melhor de tudo, Nani é nossa, Nani está perto, Nani é generosa, Nani está com a gente. Então, ela não é algo que a gente idealiza, que está distante, que a gente admira. A Nani, quanto mais a gente conhece, mais a gente admira. Nani, com um orgulho assim, imenso que eu te agradeço muito por estar aqui. Bruninha, a Débora, que está aqui nos bastidores, a todos que vão assistir, eu te agradeço muito em nome do curso de cinema da Unisul, em nome da Fundação Catarinense de Cultura, e desejamos a todos uma excelente sessão. Bom filme, muito obrigada, Nani, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada também. Boa noite. Boa noite, eu sou a Camila Novaes, sou estudante de cinema e audiovisual na Unisul e sou diretora do curta-metragem Aço, que eu dirigi em parceria com o Renan Rigon e com o Vitor Zanini. E hoje, primeiramente, eu venho desejar boa noite, agradecer a presença de todos que estão aqui na sessão, agradecer o convite da Mara Sala, da Bruna, e também agradecer a Nani,
que é uma artista plural e que nos permitiu adentrar no seu universo artístico, adentrar na sua história pessoal e abriu as portas para suas obras, para suas vivências e para tudo. E a partir disso, nós conseguimos construir uma narrativa que carinhosamente eu chamo de experiência audiovisual, que é o ASSO, onde nós trouxemos sinestesia para as obras da Nani. Então, esse curta-metragem, ele foi construído a partir da necessidade, numa disciplina da Mara, né? A Mara lecionava uma disciplina de montagem e propôs para a gente essa oportunidade, né, de poder ter esse contato direto com uma artista incrível como a Nani, e a partir disso nós conseguimos construir essa narrativa não convencional e conseguimos conectar mais o público, né, com o que as obras da Nani realmente querem comunicar, e não apenas o que elas são materialmente, né, o que elas representam na paisagem, mas sim o que nós sentimos. Então eu convido a todos para assistir essa sessão, para assistir ASSO e todas essas outras obras incríveis que os meus colegas e minhas colegas trouxeram para vocês. Um abraço!